Bom dia! Um feliz dia para todos nós. E hoje, né, nós já estamos, hoje 19, no signo de Peixes, né? Então a frequência saiu ali de Aquário, adentrando agora, né, as águas de Peixes. Então vamos entender, né, esse arquétipo. O que é que as pessoas que têm ascendente em Peixes, que tem lua em Peixes, que tem sol em Peixes, qual é a história de fundo desses seres? Ou o signo de Peixes muito forte no seu mapa. Por quê? Porque o arquétipo, ele trabalha com o nosso inconsciente, né? Então, quanto menos entendimento sobre ele você tem, mais aquela história vai se concretizar na sua vida. Então, eu vou detalhar aqui essa questão dos piscianos, né? Então, para a gente começar, o símbolo dele é duas meia-luazinhas, assim, né? Uma para lá, uma para cá, e um risco no meio. Então, são duas metades conectadas, ligadas, né? Linkadas uma com a outra. Seja bem-vinda. E o que isso faz? Né? Faz com que esse elo se mantenha, mas ele tem que evoluir de nível. Porque Peixes é um signo que ele fecha todo um percurso, né, que o nosso ser tem que fazer no seu processo de evolução. Né? Ele é o último, então ele fecha e ao mesmo tempo ele já tem, né, as sementes aí para um novo ciclo. Então ele é um lugar onde se tem tudo, né? Eles são águas extremamente profundas e que conecta todos nós, né? É o nosso inconsciente coletivo, então tudo tem lá. E aí, como que faz para lidar com isso, né? Você tem todas as possibilidades, você tem tudo ligado ali. Não tem como você se separar disso, porque o real e o imaginário estão ligados. E aqui, o que simboliza, né, essa questão dessa ligação? O que é que está ligado aqui? Como é água, ela fala da questão da mãe, desse universo mais feminino, né? Dessas águas muito antigas e muito profundas, onde tem tudo, tem toda a história da humanidade, incluindo a sua, todas as potencialidades, todos os sonhos, todas as imaginações. E esse é o universo pisciano, né? São emoções que abarcam um todo, um coletivo, aonde o contato, né, com a realidade vai se perdendo, porque é um mundo dissolvido, onde tem tudo, né? Então, o que é real? Se você pensar que é chocolate com abobrinha, não vai existir chocolate com abobrinha, entende? Se você imaginar, seja bem-vinda, se você imaginar uma outra coisa, ali também tem, né? Aquilo que você consegue imaginar, nesse lugar tem existência, né? Então, você tem tudo e ao mesmo tempo você não tem nada, porque é um lugar de potencial, né? Então você tá ali, ó, onde tudo é possível, mas você precisa dar corpo nisso, e essa é uma das dificuldades, né, que o pisciano tem. Ele tem grandes visões, ele tem grandes ideias, a questão é trazer isso para esse plano, para essa realidade, sair desse mundo aqui, ó, bem diluído, né, bem de potência, para a realidade. Aí ele precisa dar início de novo a todo o contorno zodiacal, né? Nascer essa ideia em Áries, começar a ganhar corpo em Touro, em Gêmeos, comunicar isso, enfim, vai fazendo toda a trajetória, tá? E é também um fechamento, então aqui também se acabam coisas, se finalizam, né? Morrem coisas, né? Então algo deixa de existir também, porque são todas as possibilidades. Se eu não quero que essa possibilidade exista, ela morre, né? Inclusive assim, a gente associa, né,
tem dois tipos de morte, né? Aquela onde você vai se transformar, onde você vai olhar para as suas coisas, que é esse aspecto mais escorpiano, que também é uma água, e aqui onde realmente você deixa e se dilui no todo, você volta para o lugar de onde você nasceu, tá? Então, o que acontece, né? Qual é a história de fundo aqui? Primeiro que é preciso entender que eu vou abordar duas, digamos assim, né? Porque uma explica a outra. Tem uma parte que fala de um titã chamado Tifon, que era muito grande e que foi criado como uma forma de vingança por Zeus ter pegado ali, né, todo o mundo, né, ter roubado de Saturno o seu mundo. Então, ele queria destruir tudo, né? Então, uma força muito primitiva que queria destruir tudo. O que acontece? Eros e Afrodite também estão ameaçados, então eles precisam, que são assim, o amor, né, e essa coisa de vida, né, do Eros, precisa ser preservado, porque se acabar com tudo e acabar inclusive com isso, não tem mais possibilidade. E eles se escondem, pedem ajuda, né, para oceanos ali, para Tétis, e são escondidos lá no oceano, nas águas mais profundas. Para isso eles se transformarem em dois peixes, que para não se perderem tem esse elo. Então, Afrodite e Eros, né? Em umas versões são mãe e filho. Eles ficam lá nesse mundo das possibilidades, experimentando nesse mundo, né, situações e emoções e prazeres que eles nem imaginavam, porque é o mundo das possibilidades. Então, se ele sonha que eu quero um prazer XYZ cor-de-rosa abacate, tá rolando, né? Então, e aí, acaba a guerra, eles voltam, mas eles voltam transformados, eles têm essa nova, né, visão do amor, né, e desse amor num outro nível. Tanto é que a Vênus, quando a gente está olhando o mapa, se você tem Vênus no signo de Peixes, né, ela traz para você toda essa potência, dessas possibilidades artísticas, né, de manifestar isso, desse contato, inclusive, né, com vivências, com experiências, né, fora da casinha, né, mais transcendentais. Então, se a pessoa vai se trabalhando, ela vai alcançar esse lugar, né, pode até fazer essa comunhão com o todo. Tudo isso tem que ser trabalhado. A grande questão aparece quando a gente começa a olhar um outro mito, né? Que é Dionísio, porque ele também está linkado aqui com a questão dos piscianos, né? O que acontece com Dionísio? Dionísio é essa coisa do dissolver, de novo, né? Mesma coisa que aconteceu com Afrodite e Eros, de você ficar expandido, de você ficar maior do que aquilo, de você experimentar uma coisa que pessoas não compreendem, né? Mas vamos entender a história dele, né? Que já começa assim: o pai dele é Zeus e a mãe, em algumas versões, Semele. E a Semele, ela é filha lá do rei de Tebas, e ela se encanta, né? Zeus é muito maravilhoso, fica grávida dele. E Hera, que é a esposa de Zeus, descobre. Quando ela descobre, o que acontece? Ela não gosta, né? Tô sendo traída de novo, porque ela tem uma coleção de traições. Ela se disfarça de velha e vai conversar com Semele e pede para Semele, né? Induz Semele a pedir para Zeus se mostrar a ela na sua potência. Então, consegue dele um pedido, né, que ele realize um desejo seu, seja qual for, e aí você pede para ele se apresentar para você
na sua forma mais divina, né? No seu aspecto mais divino. Zeus, que não é, né? Não é bobo nem nada, fala, puxa, mas se eu fizer isso, não vai dar muito certo, né? E ele tenta não ter que cumprir, né, a palavra dada. E aí ele se apresenta. Tipo assim, ele podia ter adiado, né, gente? Mas isso, dentro da história, ele não o faz. Então ele se apresenta como raio, trovão, luz lá, né? E extermina com Semele. Então aqui já começa essas questões dos piscianos, né? Então se a gente pega aqui, então eu por um prazer, por uma coisa boa, me envolvo com alguém que já tem um compromisso, né? Então vou ser a mente de alguém por causa desse prazer, né? Tô experimentando algo fora da casinha, tô experimentando algo gostoso e fico grávida. E como que eu vou fazer para lidar com essa gravidez? Né? Você mãe solo, você excluída, né? E agora, como que vai ser esse filho? Né? E dentro dessas perguntas, né, que essa Semele vai se fazendo, e mediante toda a magnitude desse parceiro, ela acaba sendo queimada enquanto Semele, ela acaba perdendo a identidade, deixando de existir por conta dessa condição, né? E sem noção de quem é o seu parceiro, né? Então o pisciano pode se envolver com alguém aqui que ele não tem muita noção de quem é e do que isso pode causar na vida. Então, por um desejo, né, por uma vontade, eu posso entrar num trabalho que faz isso comigo, quando eu vejo eu tô numa situação onde eu tô diamante do meu patrão, onde eu tô, sei lá, né, entrei numa companhia que não é muito digna, e aí eu vou me queimar, vou passar por uma situação, né, onde vai sair uma coisa boa, mas o preço é muito alto, né, eu vou me queimar, literalmente, né, ou posso me queimar meu nome, posso queimar minha posição. Então, às vezes, na vida do pisciano, ele passa por uma situação assim, né? Nossa, eu vou ter que né? Por essa vozinha que faz aqui, ó, que falar com aquela pessoa sobre uma coisa que é muito importante. Eu gostaria de conhecê-la melhor, mas quando a pessoa se abre, eu falo, meu Deus do céu, onde eu me enfiei? Quem é esse cara? Né? Ou ele é muito poderoso, ou ele é muito sombrio, ele é destruidor de alguma forma. Como você se vê, ele tá queimando você, está te destruindo, né? E você grávida, você ali com potencial para nascer, você numa situação que você não tem como sair dela, tá? Beleza. Aí ela foi queimada e o filho não morreu. Por quê? Aí vem Hermes ou Mercúrio, resgata essa criança. O que queimou foi o invólucro, né? Foi o corpo mãe. E essa criança, então, é costurada na coxa de Zeus. Hermes, né, ou Mercúrio, põe a criança dentro da coxa de Zeus. Ela ali permanece até o momento do nascimento. Detalhe, quando ela passou por esse processo de ser queimada, ela estava no 6º mês de gravidez. O 6º mês, se a gente for fazer uma coisa bem literal, seria o signo de Virgem, que é complemento de Peixes. Então, Virgem está trazendo para ela um contato com a realidade, porque Virgem é terra, é o detalhe, nossa, é o discernimento, isso serve para mim, isso não serve para mim. Quando ela se dá conta do que aquilo significa, ela leva um choque, né? Onde eu me enfiei, o preço que eu vou ter que pagar, né, para fazer isso onde eu me enfiei, né? Então ela tem contato com essa realidade, isso é muito forte, né? Então às vezes o pisciano tá lá assim, tá caminhando com a vida dele e agora morre alguém, e agora ele descobre que ele tem uma doença complicada, né? Porque Virgem tem isso. E a rotina fica toda mudada, porque Virgem tem a ver com essa coisa do dia a dia, né? Como que eu vou fazer para lidar isso no meu dia a dia? Eu fiz isso, me envolvi lá,
fui participar hoje em dia, né? Esses 3 hours, sei lá e aí eu peguei AIDS. A pessoa leva um baque, tem que mudar a vida, porque a AIDS ainda existe. Né? E aí eu vou ter que passar por tudo isso, vou ter que ter toda uma cautela. Então são situações onde a vida fica muito ameaçada. Né? Ou eu me enfio aí num lugar desse, entro no carro do cara e sou abusada, sequestrada. Sabe algumas coisas assim, bem fora da caixinha, né? Por quê? Por causa desse envolvimento, né, com essa parte mais da luxúria, de você sair, né, do seu lugar. Peixes também tem muito aspecto, assim, de álcool, de drogas, de remédios, né, de substâncias que tirem você do contato com a consciência, com a realidade, que te coloque em outro plano, né? Eu tenho uma história de um amigo que foi participar de um evento há muitos anos atrás, de ayahuasca, e uma das pessoas que estava ali surtou, ela entrou em surto psicótico, né? Esse risco existe, mas ele não é divulgado, porque a gente não sabe a estrutura que a pessoa tem. E aí um evento totalmente pisciano, onde você vai ter contato com umas coisas bem, cada um, né, dentro do seu aspecto aí, que é para ser um evento bem interessante, bem marcante na sua vida, a pessoa surtou. E aí para trazer de volta, né? Então tem tudo isso. Um dos filhos do Chico Anísio, eu não sei o nome dele, o filho dele teve isso. Ele entrou em surto, desencadeou um processo dele interno, ele morreu. Ele entrou num processo de suicídio, ele acessou alguma coisa dentro dele, ele não deu conta, ele simplesmente vai embora. Acho que ele suicidou. Então tem essas coisas assim, né, que são linkadas com esse mundo e que a gente às vezes brinca, né, com essas substâncias, sem se dar conta de onde isso vai levar, né? Sem se contar, porque muitas vezes, né, você tem a informação, mas você não se conta. Só essa vez, só mais uma vez. E isso vai te desmembrando, vai se despedaçando. Aqui a gente entra no outro pedacinho, né? Vamos por partes, não me adianto. Aí o outro pedaço, né? Então nasceu lá o Dionísio, do pai, da perna do pai, então ele é conhecido como aquele que nasce 2 vezes. Então, às vezes, o próprio pisciano passa por 2 processos, assim, né? Nasce, tem umas dificuldades, quase morre, mas sobrevive, né? Porque ele é um lutador, parece que não, mas ele é. E aí, dá tudo bem, né? Sobreviveu, mas a Hera descobre, né, que ele nasceu e manda titãs sequestrá-los, né? E quando eles estão sequestrando o Dionísio, ele vai se transformando em outros animais. Tem um detalhe aqui também que é bem interessante. Vamos voltar um pouquinho. Na hora que ele nasce, como que ele nasce? Ele nasce com chifre e no chifre cobrinhas. Né? Então, o que significa? Ele já nasce meio antenado, né? E com a cobra são potenciais, já com potenciais assim acordados, já ali prontos, né? Que as cobras elas já nascem assim, só tem que desenvolver o corpo, já tá tudo ali. Então ele tem isso, né? Ele tem essa conexão com a cabra por conta dos chifres, que tem a ver com esse lugar de você viver em exuberância. Está linkado com Capricórnio, que é a cor do copo, de você ter abundância. Então ele tem esse potencial na vida dele, né? Tem os chifrinhos ali e tem as cobras, né? Que é essa capacidade de se transformar, e é o que ele usa quando ele é sequestrado, né? Ele vai mudando de forma, né? Ele vai tomando outras formas animais durante esse processo, né? Quando ele está fugindo ali dos titãs. E isso pode acontecer, né? De você estar nos lugares e você se adapta, porque isso é água, peixes é água, ele vai se adaptar, ele vai ganhar outras formas, entende? Ele vai acessar outros instintos animais,
né? Então agora é interessante ser cachorro, agora é interessante ser gato, agora é interessante ser coelho, agora é interessante ser passarinho, X, né? Ali na situação ele vai se adaptar, né? Então ele já nasce com esses potenciais, tem que me adequar nessa família, meu Deus, e agora? Eu vou ter que ser o quê para minha mãe? Vou ter que ser o quê para meu pai? E aqui você já começa a ver umas questões da individualidade dele, porque se eu sou isso com a minha mãe, eu sou isso com meu pai, eu sou isso com a minha professora, eu sou isso com a minha avó, quem sou eu? Isso também é algo que às vezes permeia o pisciano, né? Ele tem todas essas possibilidades e aí ele tem que fazer uma escolha. E como que ele vai fazer essa escolha e abrir mão de tudo isso, né? Aqui é grande chave, pisciano, você que tem ele muito forte na sua vida, é você entender que você pode usar todas essas coisas dependendo do momento. Essa é a sua identidade, né? A questão é que nós estamos numa sociedade que não valoriza, né, você ter vários dons. Você tem que ser uma coisa só. Você até pode ter um carro-chefe, né, pisciano? Mas você tem outras coisas. Nada te impede, né? O Da Vinci, eu não sei se ele era pisciano, mas ele tinha várias habilidades, né? E ele tinha muito contato com outras dimensões, com outras memórias dele. Então ele tinha esse aspecto, no mínimo, né, em algum lugar, de peixes forte, porque ele era extremamente criativo, né? Ele não só pintava, ele desenhava, ele fazia armas, ele tinha vários talentos, né? Então, não se perder, né? Porque ele fica assim esperando desse pai, dessa mãe, desse outro, que dê pra ele, ó, ok, né? Sendo que ele que tem que se dar ok. E ele se adapta, ele tem essa qualidade, né? Aí, os titãs conseguem pegá-lo mesmo, ele mudando, né? De formas. O que que eles fazem? Pica todinho o Dionísio, né? Então desmembra o Dionísio, que é isso que eu tô falando. Eu sou um pouquinho aqui com a minha mãe isso, com meu pai eu sou isso, com a minha avó, com meu irmão, com meu sobrinho, com não sei quem, e aí qual é a minha identidade? Você se sente desmembrado, você se sente sem uma referência, né, de si mesmo, porque você se adapta tanto que aí você se acaba se perdendo, né? Aí eles picaram e ferveram o bichinho, puseram um caldeirão e ferveram o bichinho, né? Não adiantou nada, tá? Dentro desse processo tem um detalhe que nem é tão detalhe. Por quê? Do sangue dele, né, de quando estava no processo ali de cortar, nasce a romã. A romã, ela é um fruto do mundo de Hades, né? Aonde nós escondemos, né, aquelas nossas coisas mais difíceis, né, aquelas nossas dores mais absurdas, né? Então, mas que também traz para nós, né, ali quando Perséfone vai para o mundo de Hades, a capacidade de se transformar. Então ele já traz, né, além da serpente, ele também tem a romã, né? Ele tem esse fruto dentro dele, né, que é muito fértil, novamente, né? A água, todos os potenciais ali, águas do inconsciente, a romã, né, que também é o símbolo da fertilidade, só que do mundo de Hades, então ele também vai lá, ele também está trazendo isso, tá? Então ele é resgatado pela avó dele, a Reia, que é a mãe de Zeus, né? Ele é resgatado por ela e é criado, né, escondido, disfarçado de mulher, né? Então aqui Dionísio vai para o mundo totalmente feminino. Ele é criado por uma avó, e aqui ele pode literalmente ser criado por uma mulher mais velha, pode ser criado por uma avó, e aí ele pode ser introduzido nesse mundo muito feminino, é muito grudado na mãe, né? Então o pisciano, ele pode ter esse aspecto, né, de ficar muito grudado com a mãe. Às vezes ele não se dá muito conta, né? Ele nem gostaria, mas
ele tem esse feminino muito presente dentro dele. Ele tem esse aspecto, né, de ficar se disfarçando. Ah, então você parece que é uma mocinha muito boazinha, vai ver, não é nada. Ah, você parece que é um moço muito fragilzinho, vai ver, não é nada. É só aquele que foi criado pela avó e tá disfarçando a sua identidade. Entende? Novamente aqui, a sua identidade, ela ainda não é aquilo que você realmente é. Então, na sua infância, você pisciano, pode ter vivido muito essas questões, seja bem-vinda, né? De você ficar muito nesse universo feminino, mais emocional, mais de sonho, mais desconectado, né? Dessa coisa meio devagar, meio divagante, mais limitado, né? Você pode, inclusive, ter tido algumas questões de físicas mesmo, né? De doença, onde você precisou ficar acamado, onde você precisava ficar recolhido, você tinha algum limite por causa de alguma coisa que o seu físico trouxe à tona, né? E aí você ter restrições, olha, você não pode, sei lá tomar chuva, você não pode pôr o pé no chão, sabe essas coisas assim? Né? Então ele é forçado a ficar numa condição que normalmente ele não ficaria, ele tem uma restrição nesse crescimento, né? Ele passa por uma limitação, olha, você vai ter que fazer isso que eu quero, a mãe, né? Geralmente a mãe, por conta desse aspecto feminino, ou se ele escolher aí, se tiver, né? Se o pai for muito linkado com esse aspecto pisciano, também pode ser esse pai, mas de qualquer forma ele sofre uma limitação, né? Nessa infância dele, de alguma forma, né? Onde ele é obrigado a fazer algo que os outros pedem, né? Que os outros colocam nele, porque isso tá de alguma forma ameaçando, ele tá com a vida ameaçada. Então pode ser psiquicamente, pode ser em termos da condição familiar, de não ter o que comer, né? Pode ser porque a própria criança não gosta, né, das coisas, não gosta de comida, não gosta disso, aí fica bem frágil, né? Sabe aquelas coisas bem delgadas, assim, bem branca, ou ter uma condição de doença mesmo, de alguma forma entra nesse lugar mais frágil. Ou, como contraponto, né, ele é obrigado a vivenciar um aspecto onde esse lar tá vivenciando essas questões dionisíacas, né? Tá desestruturado por causa de saúde, por causa de droga, por causa de bebida, enfim, alguma coisa assim, alguma condição. E ele é forçado a não viver essa idade dele. Ele tem que dar um salto. Então, se eu tenho 5 anos, eu não posso ter 5 anos mais, eu tenho que ter 15, 20, sei lá eu. Ele é forçado. E aí a ficar no lugar dessa mãe, ficar no lugar desse pai, ficar no lugar desse irmão que morreu. Então, de alguma forma, né, esse pisciano, ele tem que queimar uma etapa. Ele não vive aquilo. Por quê? Porque dentro da história, né, dos piscianos se instala essa condição de vítima salvador, né? E aqui tem que ter alguém que persegue, tem que ter um monstro, tem que ter um carrasco, tem que ter uma coisa ruim. Então, se você tem um lar, né, aí pisciano, onde tem uma condição de alguém drogado, de alguém bêbado, ou de alguém que tem uma doença muito grave, sabe assim, ou uma morte muito trágica de alguém, né, que impactou muito todo mundo, você vai vivenciar esses aspectos, vítima, salvador, monstro, né, ou carrasco. Então, por conta de um pai que tinha um comportamento de beber muito, todo mundo tinha uma restrição dentro de casa. E aí esse pai era o carrasco, a mãe era a vítima, e você tentava ajudar a sua mãe e ficava contra o seu pai. E aí isso esfacela, né, desmembra, né, essa estrutura que está em formação. Eu sou obrigada a fazer uma escolha para eu sobreviver. Mas isso tem um preço alto na sua estrutura interna.
né? Esse mundo interno seu fica desmembrado, né? Eu não posso amar meu pai, porque o meu pai tem isso, e a minha mãe tá muito fragilizada, eu tenho que me juntar com ela, e eu tenho que salvar minha mãe contra meu pai. Então isso gera uma dor muito grande dentro do psíquico, em vários níveis, em várias situações, e isso vai se desdobrar quando tem que casar, quando tem além do casar, né? Ou tem que trabalhar, você pode replicar essas situações. Então, eu entro num lugar para trabalhar onde alguém me persegue. Então, eu sou a vítima, né? Aí tem o carrasco. E quem é que vai me salvar? É o sindicato? É o advogado? Né? Então, essas condições ficam passeando na nossa vida. Né? Porque essa história que eu vivi lá, porque o meu pai fica a vida inteira vítima dessa história que já passou, mas você ainda não passou a história, ela ainda está dentro de você, tá? Então, essa avó cria ele, né, ali, dentro dessa condição, sendo uma mulher. Quando ele, né, fica adulto, fica homem, descobre ele. E aí ela fica brava de novo, né? E o que ela faz? Ela enlouquece ele. Então, essa questão, né, da loucura, lembra? Eu tenho que fazer eu tô desmembrado dentro de mim, eu tô repartido, eu tô dividido, eu não sei direito quem eu sou, eu não sei qual a minha estrutura não foi boa, eu tô todo machucado por dentro, né? Eu não tive uma estrutura que me ajudasse a juntar as partes para eu ficar mais inteiro, né? Aí tem um ponto que você dá uma surtada, você precisa de ajuda para se entender, né? Então aí vem essa coisa do álcool, né? Interna, vai para o alcoólico anônimo, faz esse passo a passo. Você precisa de um contorno maior para você sair disso, né? Você precisa de auxílio para você poder ir se estruturando e sair. Porque o que acontece quando ele enlouquece? Ele sai para o mundo, né? Então ele quer fugir. Ele vai passeando, e aí nesse passeio dele, né, ele vai para países, vai para a Índia, vai para não sei o que, ele vai para um monte de lugar. E ele, mesmo estando assim, todo esfacelado ainda, ele ainda desenvolveu o vinho, como é que se fazia o vinho, Dionísio, né? E aí ele sai ensinando essa coisa do vinho por aí. Mas o vinho, ele também faz parte dessa história, né? Porque o que o álcool faz? Ele tira você desse lugar, né, de consciência. Ele relaxa você internamente, mas isso tem um preço alto, porque vai comprometendo, isso já está provado fisicamente, não uma dose já é suficiente, dependendo da sua sensibilidade, para machucar muito você internamente. Então, essa questão, né, daquilo que você põe dentro, né, das químicas que você põe dentro, ter um efeito muito grande dentro de você, né? E cobrarem esse preço. Então tem gente que usa esse negócio para emagrecer agora sem saber das consequências, né? Por quê? Porque eu tô idealizando que eu tenho que ter uma beleza XYZ, mas em vez de eu ir lá pro nível do virgem, né? Que vai discernir o que eu posso comer, o que eu não posso, qual exercício, qual rotina que eu tenho que fazer para chegar nesse corpo ideal, não. Eu quero atalhar, isso cobra um preço. Esse é o mundo do Dionísio, né? Esse mundo televisivo, esse mundo de internet. Aí você abre uma tela, abre duas, abre três, abre quatro, clica, rola, e você está sendo devorado por isso, né? E isso é algo que acontece muito. Aquela situação, ela toma tanto conta de você que você acaba sendo engolido por ela. Aí cadê você? Cadê a sua identidade? Né? Então, é muito importante para o pisciano, né? E aí quem tem ele lua, quem tem ascendente, quem tem ele muito forte no seu mapa, entender essas dinâmicas e quais as saídas que o seu mapa aponta para você, porque ficar só nesse mundo tem um preço de saúde física, tem um preço de saúde psíquica, né? Porque você vai se quebrando. Tem gente que como eu vou traduzir isso? Que vai tendo atitudes consigo mesma que vai machucando, entra de novo naquela mesma situação, vive a mesma história,
né? Ela precisa de auxílio para não repetir aquela história, né, de ser abusada, né, de ser vítima novamente. Mudou o trabalho, continua sendo vítima. Por quê? Porque é algo interno, é um padrão interno que o pisciano traz, é uma história que ele precisa curar dentro dele, né? Por quê? Porque a vítima pede um salvador. Então esse salvador também está sendo vítima. Por quê? Porque às vezes ele está fazendo algo por essa mãe, ou por esse pai, ou ou até pelo filho, que o filho tem que amadurecer, né? Que essa mãe tem que ter essa força de sair desse marido, né? Pelo sistêmico, o filho tenta salvar essa mãe, ele tá fora de lugar. Psiquicamente, ele tá adotando uma postura que ele não tem maturidade para fazer. Quem tem que ter é a mãe. Imagina isso dentro do filho, né? Quem me protege não me protege. Eu que tenho que proteger quem deveria me proteger. Isso gera uma bagunça dentro das pessoas, né? Então, é muito importante, né? Quem tem aí o sol em peixes, entender, né? Aonde está essa crueldade que você suporta há tanto tempo? Onde está essa parte divina, né? Que é para você acessar esse amor, acessar esse Criador, né? Dentro de você, né? Conseguir amar, porque o pisciano, ele acessa emoções muito sutis ou muito primitivas, né? Então, assim, quando você vai para o ritual cristão, você bebe o corpo do Criador, você come o corpo do Criador, né? E às vezes você está se alimentando de alguém, né? Para se sentir forte. Então você não está com a sua força aí, eu mesmo. Você está dependendo de alguém, né? Tô dependendo daquela droga, tô dependendo daquela pessoa. E o preço que isso tem, porque um dia a pessoa vai embora e aí você tá com o problema na sua mão. Então é muito importante acessar, né? Aonde eu tô sendo cruel comigo e aonde eu acesso coisas boas. E trazer a cura para isso. Então, quem tem a lua em peixes precisa olhar bastante a mamãe, né? Não sei em que casa que tá, Natália, mas é muito vínculo com essa mãe, né? E às vezes esse vínculo é sutil, mas você tá repetindo esses prazeres, né? Ligados com a sua mãe. Ou você tem ali dó da sua mãe, né? Que também não é uma postura adequada, você não vai salvá-la. Então, as memórias que você tem, né, dessa mãe, ou que a sua mãe passou, porque às vezes não fui eu exatamente que passei pelo problema, mas foi a minha mãe. E aí ela tem esse sofrimento muito presente. E eu fico ali, né, nossa, como que eu faço, né? Tento contribuir, tento ajudar a minha mãe. Mas esse movimento é dela, porque senão você fica lá com ela. No começo eu falei, né? São dois linkados por um elo. Então, eu tenho uma ligação muito forte com a minha mãe, muito espiritual com a minha mãe, muito energética, muito sutil, né? Mas isso pode ser uma prisão, né? Eu fico muito vivendo as coisas dela. E é preciso que ela faça os movimentos. Ela tem força. A questão da vítima é que ela esquece de observar que para ela suportar essa situação difícil, ela está usando a força dela. Porque se ela não tiver força, ela faz alguma coisa, entende? Então, assim, você suportar aquele marido chato, você suportar aquele trabalho indecente, você suportar um filho desregrado, você precisa ter uma força muito grande. E aí essa força tem que estar a serviço da vida e não do sofrimento. Porque aqui tem essa inversão, né? Eu tô usando para suportar. Suportar não muda, né? Se você usa essa força para você resolver ativamente, né? É muito mais adequado do que você ficar ali, ó, sofrendo, repetindo. Você tá criando mais do mesmo, né? Isso também é um resíduo que nós temos
da era de peixes, né? A gente tem que se resgatar pelo sofrimento. Isso não é verdade, né? Em momento algum, né, o Criador deseja para você o sofrimento. Você pode reagir a isso e pode sim quitar aí as suas dívidas, né, de outras formas. Não precisa ser com sofrimento, tá? Então isso é muito importante da gente entender. Por quê? Porque o pisciano, qual que é a dificuldade? Esse mundo maravilhoso, né, divino, onde tem todas as possibilidades, onde tem êxtase, onde tem um amor divino. Ele, quando você entra dentro do corpo, isso para você é visto como uma prisão. Então, muitos piscianos desenvolvem muitos sintomas físicos por conta disso, né? Por conta de não suportar o limite que um corpo físico faz, o limite que aquela situação faz, mas é para você trazer essa coisa que você acessa maravilhosa para esse plano. Precisa arrumar um jeito de traduzir isso nesse nível, porque senão você vai desenvolver outras condições nesse corpo, né? Doenças mesmo, que vão acabar te limitando, que vão acabar te prendendo, né? E isso é só uma forma que você foi fazendo na sua vida para evitar essa tradução, né? E isso implica no quê? Disciplina, isso implica em você conversar com as pessoas, onde você implica em você olhar para essas ideias que chegam, você traduzir, né? Tentar essa tradução. Alguém vai te entender, né? Porque a questão do pisciano é que ele acha que ninguém vai entender ele. Tem mais pisciano no mundo, eles vão te entender. Com certeza vão te entender, né? E aí achar essa forma de simbolizar essa linguagem para acessar, né, esse lugar. O Dionísio, ele fez isso, que é falso, né? Então, assim, você acessa um divino, você acessa uma coisa maravilhosa e você tenta traduzir isso para as pessoas. E as pessoas não entendem, né? Então, o vinho, ele foi uma forma da pessoa acessar um pouco disso, mas não é uma forma natural, é forçada. Você não desenvolveu a química para chegar naquele lugar que o pisciano está falando para você. Você pegou um atalho, né? Então, observar se você pega atalhos na vida. Não adianta, você vai pagar o preço, você vai ter alguma coisa aí que não vai se encaixar na sua vida. Ou lá no seu trabalho, ou na sua saúde, ou nos seus relacionamentos, na sua profissão, né? Vai ter um desconforto, né? Porque você tende a desmembrar, né? Ah, deixa eu colocar isso aqui, nesse lugarzinho aqui, porque se eu não entrar em contato, vai dar tudo certo. E isso cobra um preço, né? Não dá para fazer isso. Eu não quero olhar para essa dor de que eu tive um pai abusador ou uma mãe que era esquisita demais. Você tem que olhar para isso, porque dentro de você já está morando essa energia e ela tem que ser integrada. O problema é você ficar fazendo partes, né? Você ficar jogando para qualquer lugar, né? Guarda um pedaço aqui, guarda um pedaço ali, guarda outro, e o disso vai ter um preço, tá? Então, a grande questão para os piscianos é se integrar, né? Integrar essa parte sutil com essa parte mais real, com o seu corpo físico, com o seu corpo emocional, poder olhar para isso com mais carinho, né? Se cuidar mais, né? E as emoções, apesar, né, dele ter esse contato muito gostosinho, né, com esse divino, ele também pode acessar dentro desse universo do inconsciente situações de crueldade, né, de crueldade com o outro, de crueldade assim, né? E aí precisa integrar isso, porque, nossa, eu vivi tudo isso com a minha mãe, eu ajudei a minha mãe, fiz tudo isso para a sua mãe. Mas você pode estar guardando no seu corpo a raiva desse processo, o ódio, né, de ter passado por algumas situações muito humilhantes, né? E isso cobra um preço, né? Isso tem consequências, é preciso olhar para isso,
tá? É extremamente criativo, compreende o outro, é empático, né? Você ajuda o outro porque você provavelmente passou pela mesma dor, então você é uma pessoa que tem compaixão, que tem empatia, porque você entende, porque você já vivenciou isso, né? Então você pode usar esse momento que você passou aí, né, que foi difícil na sua vida, para estar se ligando com as pessoas, para estar contribuindo com as pessoas, né? Você pode ser sim, Pisciano, um bom terapeuta, mas você precisa aprender a desenvolver limite, né? E não salvar o seu cliente. Ele tem a força lá dentro. Você vai acompanhar, você vai ser empático, ter compaixão pelo processo, mas você não pode fazer o processo pelo outro. E essa é a grande questão, né? Eu tenho que fazer algo pelo outro, tenho que salvar. Você não tem que salvar ninguém, tem que contribuir com a vida do outro, tá bom? Para você ser feliz, né? Poder desfrutar dos dois lugares, né? Acessar coisas maravilhosas e vivenciá-las no aqui e no agora, tá bom? E você tem aí, ó, que nem a Natália, né? Lua em peixes ou alguma outra coisa em peixes, ou quer entender o peixes no seu mapa, me chama aqui, ó, no direct. Vamos fazer uma conversa aí sobre o seu mapa para você poder achar essas saídas criativas, né? Para suas histórias aí que você vive. Gratidão pela presença de vocês. Um grande beijo.